não frequentam a igreja e não acreditam em Jesus Cristo, por causa do nível de revelação. Para algumas pessoas Jesus foi revelado, para outras ainda não. Precisa pregar um pouco mais, precisa anunciar um pouco mais. Mas olha onde eu quero chegar com você, preste atenção. João capítulo 1, versículo 19. Está aí na tua Bíblia um pouquinho antes, 10 versículos antes. Diz assim, ó: este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizem a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Preste atenção. Aqui tem um relato significativo da história que mostra que João Batista não tinha revelação de quem era Jesus Cristo. Preste atenção. Quando perguntaram para ele se ele era o Messias, eles estavam questionando a identidade de João Batista. Eles estavam questionando quem ele era. E questionaram: você é o Messias? Você é o Cristo? Você é aquele que veio para pagar a dívida do pecado? Você é aquele que Deus profetizou sobre o nome dele? Você é o Cristo? E ele respondeu: eu não sou o Messias. Agora, vamos dar uma paradinha na história aí. Vamos voltar um pouco o tempo, 30 anos antes. Quando você olha a história na Bíblia, preste atenção. A mãe de Jesus era prima da mãe de João Batista. A mãe de João Batista engravidou 6 meses antes da mãe de Jesus. A mãe de João Batista era Isabel. A história está lá no livro de Lucas, e depois você leia o início do livro de Lucas, e aí você vai ver a história. Não é sobre a história da mãe de João que nós vamos falar, mas vamos falar sobre a revelação que João tinha sobre quem era o Cristo. Mas a mãe, que tinha por nome Isabel, esposa de Zacarias, recebe um milagre de Deus. Ela era uma mulher estéril e ela recebe um milagre de Deus, gera no ventre dela um filho e dá o nome desse filho segundo o anjo tinha designado para o pai dele, de João. João era primo de Jesus. 6 meses depois, o anjo conversa com Maria e com José e coloca a semente divina do Filho de Deus dentro de Maria. E aí, João e Jesus são gerados no mesmo período. João nasce 6 meses antes. É quase como o nome do... é quase como o Luiz Otávio, que nasceu hoje. A igreja está crescendo, irmãos. A igreja está crescendo. O Luiz Otávio nasceu hoje. Ele foi gerado aqui, ó, né? Todos esses 9 meses ela está aqui. 9 não, ele nasceu um pouquinho antes, né? Ele voou apressadinho. É Sara Nossa Terra, ele. Nasceu uns dias, umas semanas antes aí. Acabou de nascer. E o Heitor tá ali,
na reta final aí. Mais ou menos como João e Jesus. Nasceram com diferença de 6 meses. Eles foram criados juntos, eles andavam juntos. Ele ouviu a história de Maria. Ele sabia através da mãe dele, mas preste atenção, muitas pessoas ouvem falar de Jesus, muitas pessoas ouvem falar do poder, dos milagres, das maravilhas, muitas pessoas ouvem falar sobre a salvação, sobre o plano de condenação das trevas, mas continuam tocando a vida do mesmo jeito, sem aceitar aquela verdade como verdade. Por quê? Porque não tem revelação. Enquanto não acontece uma revelação, não há uma transformação. É interessante que a história, ela diz que João Batista estava sendo questionado aqui. É você que é o Messias? Então, se você não é o Messias, você é Elias. Eles começam a questionar: você é Elias ou você é o profeta? E ele diz: eu não sou o Messias. Eu não sou aquele que vem para salvar a humanidade. O que impressiona aqui é que João Batista, ele não tinha a revelação de Jesus até, preste atenção, até o momento de batizar Jesus Cristo. Porque João Batista não batizou só Jesus. O nome João Batista é porque João batizava todos os dias. Ele ficava lá no Jordão e as pessoas vinham atrás da salvação, atrás da palavra profética. E João dizia assim: ei, eu não sou o Messias, eu estou anunciando aquele que virá depois de mim. Eu sou aquele que estou abrindo o caminho para ele chegar. Agora, quando João vê Jesus com 30 anos, o primo, no Jordão, ele não vê o homem, ele vê o cordeiro. Ele vê aquele que ia ser sacrificado. E aí ele, com a revelação, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. O dia que a tua família ver em Jesus Cristo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado, eles vão se converter, eles vão aceitar Jesus, eles vão ser salvos em nome de Jesus. A tua família será salva em nome de Jesus. Nunca desista da tua família, nunca desista da tua casa, nunca desista das pessoas que você ama, porque Jesus vai salvar, vai ser revelado na vida delas, e elas serão salvas em Cristo. Aleluia! João, aqui é interessante que quando João leva Jesus para as águas, e ali ele mergulha, eles dois entram no Jordão, e aí ele mergulha Jesus no Jordão. Quando ele sai, o Espírito de Deus desce sobre a vida dele, o céu se abre, e de lá uma voz diz: eis o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me alegro, em quem eu tenho prazer. Aquele momento foi transformador na vida de João. A partir daquele momento, João teve a certeza de que Jesus, o primo dele, era o Messias, aquele que veio para salvar a humanidade. Lá no versículo 1 João, capítulo 1, versículo 31, diz assim, vamos ler o 29 de novo, vai, que essa sentença do 29 é maravilhosa. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existe antes de mim. Olha a revelação, eu mesmo não o conhecia. Olha aqui, observe que ele reconhece: eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse:
aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha só, João, ele declara essa sentença: eis o Cordeiro de Deus. Que força de pensamento, que intensidade naquele momento, que revelação que Deus deu para ele. João, naquele momento, não estava preocupado com a reputação dele. João era o homem que batizava. O povo vinha atrás dele, mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em revelar o Messias e anunciar o Messias. Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa vida, com o vírus, com o que pode acontecer, com o futuro, com os nossos filhos. E esquecemos que tem um Messias que veio e morreu no nosso lugar, que entregou a vida por nós, que deixou tudo pela nossa vida, abriu mão de tudo. E esse Jesus é algo sobrenatural. Ele não só nos perdoou, ele não só perdoou o meu pecado, o seu pecado. Preste atenção, não é para pagar algo momentâneo na tua vida, não. A Bíblia diz que na revelação, preste atenção, na revelação de Cristo, quando você tem a revelação do Cordeiro de Deus, porque muitas pessoas continuam olhando Jesus como homem, não vê o Cordeiro, não vê o sacrifício, não vê a morte, não vê o sangue que foi derramado pela nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ei, Jesus não só pagou o nosso pecado, não é só para perdão. A Bíblia está dizendo que ele arrancou. A Bíblia está dizendo que Jesus arrancou. Ele morreu para arrancar o pecado. Quando você, preste atenção, quando você tem a revelação de Jesus Cristo, ei, igreja, quando você tem a revelação de Jesus Cristo, você não tem mais desejo de pecar. Quando você tem a revelação de Jesus Cristo, aquilo é arrancado de você. Você se abstém do pecado porque o Cordeiro já arrancou o pecado da tua vida em nome de Jesus. Você é liberto, você não é perturbado mais por esse pecado, você não é perseguido mais. Pode até vir outro pecado para o Cordeiro arrancar, mas esse não te persegue mais. Se tem algo te perturbando, te perseguindo, há 10 anos eu continuo cometendo o mesmo pecado, reavalie a tua revelação sobre o Cordeiro. Se verdadeiramente você reconhece Ele como o único e suficiente Salvador, se Ele é o Filho de Deus verdadeiramente para a tua vida, se Ele é o Cordeiro Santo que arrancou o pecado, amém? O ministério de Jesus, ele era mais amplo, era um ministério com mais espaço de alcance, com mais espaço de alcance do que simplesmente uma bênção na tua vida, do que simplesmente um milagre. Muitas pessoas estão na igreja na expectativa de que aconteça um milagre. Se acontecer esse milagre, vai ser o sonho da minha vida. Muitas pessoas que criam essa expectativa não estão por causa do Cordeiro, estão pelo que Ele pode fazer. Não por causa do Cordeiro, não por causa da revelação, não por causa da transformação, não por causa da novidade de vida, da nova vida, do impacto de fé. Muitas pessoas diante da palavra de Deus não têm revelação, diante da palavra de Deus não tem constrangimento. Muitas pessoas diante da palavra de Deus ficam olhando rede social. Por favor. Nossa, misericórdia. Se a rede social é mais importante em 40 minutos de palavra do que a revelação do céu para a tua vida, a revelação do nível espiritual que transcende, preste atenção, que transcende o mundo físico, natural, momentâneo, eis o Cordeiro de Deus para você. Amém?
Ele veio não só para perdoar pecados, ele veio para arrancar, tirar o pecado do mundo. Isso é muito forte. Ele veio para transformar a nossa forma de andar, a nossa forma de ser, a nossa realidade. Jesus veio para transformar a nossa realidade. Se ainda não está acontecendo na tua vida uma transformação da realidade, preste atenção, clame a Deus por revelação. Clame a Deus para que Deus abra teus olhos, para que as escamas caiam, para que você tenha um novo discernimento do céu, do que aconteceu, daquele momento específico. Quantas pessoas pecam e falam: Jesus, me perdoa. Jesus perdoa ou não? Jesus perdoa, sim, Ele perdoa, mas nós precisamos entender que Jesus não veio só para perdoar, Ele veio para arrancar o pecado. É para arrancar da nossa vida, é para viver uma nova vida, novidade de vida. A Bíblia mostra que nós precisamos, nesse convívio com Jesus, escolher uma nova vida, decidir pela nova vida, ser fiel à minha escolha, à minha decisão. Jesus não, preste atenção, Jesus não trata só o corpo físico, Jesus trata o nosso caráter. Jesus questiona o nosso caráter, para que nós possamos nos ver livre do pecado, livre, literalmente, livre do pecado do mundo, literalmente, amém? E deixa eu fechar com você. Jesus, Ele sempre anda à frente da nossa história. Jesus sempre nos espera num novo nível, num novo patamar. A expectativa que você tem em Deus, a expectativa do milagre, do poder de Deus, do sobrenatural de Deus, está num novo nível de relacionamento com Ele, está num novo nível de expectativa que Deus tem em nós. Deus está nos esperando num novo ambiente, num novo lugar, numa nova decisão. A primeira decisão da nossa vida é: eu aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Maravilhoso, glória a Deus, isso que é bom. Isso é muito bom. A Bíblia diz que quem confessa o nome dele já é salvo. Você confessou, glória a Deus, aleluia, já é salvo. Mas Jesus quer oferecer mais para nós. Ele quer oferecer mais. Mas preste atenção, Ele espera um nível de intimidade maior do que simplesmente ficar distante dizendo: eu aceito Jesus, mas não se mete na minha vida não, deixa eu andar desse jeito assim mesmo, continuar fazendo essas coisas. Ah, Jesus, não mexe nisso, não mexe nessa área, não mexe em outra. Jesus, Ele quer mudar o nosso futuro, Ele quer mudar os nossos resultados. E Ele hoje diz: ei, preste atenção, está aqui, nessa decisão, o resultado para o teu futuro. Está aqui nessa escolha hoje, nesse caminho que você escolhe hoje, o resultado para o teu futuro. Está aqui nessa decisão, tem uma encruzilhada. E nessa encruzilhada tem dois caminhos. O primeiro, a vontade de Deus. O segundo, a permissão de Deus. O primeiro, a vontade de Deus. O segundo, a permissão de Deus. E aí Deus diz assim: vai por aqui que é o melhor caminho, pega esse caminho. Ah, Deus, mas é mais difícil, é mais demorado, exige muito mais de mim, muito mais esforço, muito mais abnegação. Ah, deixa eu ir por esse. Não, vai por aqui, por ali você não vai se dar bem. Aí a pessoa diz assim: mas eu quero ir por lá. Está permitido, vai, vontade permissiva. Se Deus está dizendo que esse caminho é o melhor caminho, automaticamente o resultado final da escolha da pessoa, da vontade permissiva, não é a vontade de Deus, não é o caminho de Deus. E aí o resultado não tem nada a ver com Deus. Não adianta chegar diante de Deus e falar: Deus, eu venho até na igreja, Deus, agora o Senhor me deixou entrar nessa enrascada,
escolher essa pessoa errada para a minha vida, entrar nessa encrenca desse negócio, Deus. Deus está falando. Hoje uma pessoa, vou citar um exemplo, preste atenção. Hoje uma pessoa falou para mim, puxa vida, desfazer aquele negócio foi o melhor negócio da minha vida. Olha que interessante. Negócio feito, bom para a pessoa. No final, a pessoa que tinha realizado o negócio desistiu do negócio. Deu para trás do negócio. E aí ele disse, hoje para mim, graças a Deus que ele deu para trás. Hoje eu vejo que eu ia ser prejudicado pelo negócio. Olha que coisa. Deus protegeu. Porque ele orou a Deus e falou, Deus, eu quero fazer esse negócio. Deus permitiu que ele fizesse o negócio. Ele queria fazer, tomou a decisão. Era um negócio natural, uma escolha natural. Mas Deus não permitiu que prosperasse o negócio. Colocou no coração do outro o desejo de desistir. E foi a bênção sobre aquela vida. Porque ele é um homem de Deus e estava escolhendo errado. Então, cuidado com a tua escolha em bater o pé diante de Deus, e Deus está dizendo não, tá tudo mostrando que não vai dar certo, e aí fica, não, vamos insistir, depois fala, pastor, ora por nós. Agora, uma coisa é certa, você não está sozinho nessa estrada, Jesus está com você. Se você reconhece Jesus, Ele estará com você. Está no caminho, mesmo no caminho da prova, Jesus está com você. Mesmo no caminho do desafio e da luta, Jesus está com você. Mesmo que você esteja fazendo as escolhas erradas, Ele vai ao teu lado, te guardando, te protegendo, para que você possa corrigir o curso e em nome de Jesus acertar. Amém? Jesus quer que nós estejamos acertando. Amém?